gente fala desse ambiente, né, de inovação, as pessoas logo lembram de Google, Facebook, dessas empresas que já nasceram digitais, né? Mas eu sempre gosto de dar um olhar para aquilo que eu chamo de empresas analógicas. Quem são as empresas analógicas? As empresas que nasceram antes da internet. E essas empresas, elas não podem inovar? Devem inovar e podem inovar. E aí a gente tem falado muito, por exemplo, do que a gente chama de organizações ambidestras. Organizações que olham para o presente, buscam sua excelência operacional, mas têm um olhar também para o futuro, né? Aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai levar a gente para o futuro. Então a gente tem que trabalhar um pouco essa mudança de paradigma, mudança de mindset nas organizações e principalmente das pessoas. E aí existe um soft skill muito importante, que é essas organizações terem profissionais que pensem numa coisa chamada intraempreendedorismo. É você ser um empreendedor dentro da sua própria organização, para ajudar essas organizações a se transformarem e se prepararem para o futuro, né? Uma dica que eu dou é dar um olhar sobre organizações ambidestras, que são essas organizações que eu estava comentando, que olham para o presente, mas também têm um olhar para o futuro. Eu acho que a gente está vivendo hoje um momento de maturidade. Teve um momento que era muito evento, as pessoas gostavam de falar de hackathon, enfim, usar esses termos, esses modismos, mas hoje eu acho que o ecossistema está cada vez mais maduro, está conseguindo criar essas interações, né? Eu falo muito do conceito do Triple Helix, que universidades, a indústria e o governo atuarem de forma conjunta, gerando sinergia para gerar inovação. E hoje a gente começa a ver essas interações cada vez mais maduras, mais densas, e eu acho que a gente está num momento muito bom para começar a trabalhar e gerar os impactos que a inovação pode gerar, não só para os negócios, para a economia, mas também para a sociedade. Olha, a questão do ecossistema de inovação global, eu vou dar alguns exemplos, né? Eu tive a oportunidade de visitar o ecossistema da Suécia, por exemplo, que sempre aparece entre os cinco ecossistemas mais inovadores do mundo, né, em vários rankings que aparecem. Tive ali a convite do Instituto Sueco, e é impressionante como a gente vê essa interação que eu estava comentando das universidades, do governo e da indústria interagindo, e a gente vê tanto os atores, a indústria e a academia, a universidade, falando que o governo atua como um facilitador das relações. Ele atua como regulador, mas ele principalmente atua como um grande facilitador nessa interação da academia, da indústria e universidade. A gente tem alguns desafios no Brasil que é muito nessa questão. A mesma coisa eu vi, por exemplo, quando eu vi o ecossistema da cidade do Porto, por exemplo, lá em Portugal. Eu faço parte de uma comunidade chamada Business Innovation Network, que é uma comunidade internacional de inovação. E da última vez que eu estive lá, na cidade do Porto, no ano passado, a gente vê como que essas interações desse triple helix que eu comento atuam de forma bastante efetiva, né? E a gente tem outros exemplos, né? Boston, que eu tive aí há 3 anos atrás também, fazendo esses ambientes. Eu acho que a gente a gente pode se inspirar nesses ecossistemas globais para tornar o nosso ecossistema nacional muito mais efetivo, né? Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente fala de Porto Alegre, mas mesmo o interior do Rio Grande do Sul, que a gente tem esses atores e todos os elementos necessários para gerar um ecossistema. Então, o que a gente precisa hoje é uma maior interação desses atores, né? Os representantes do governo, os representantes das universidades, os representantes da indústria, poderem interagir mais para gerar essas inovações, não só para a indústria, como eu falei, mas principalmente para a sociedade, né?
Esse eu acho que é o grande desafio que nós temos, mas eu estou bastante otimista quando a gente olha o ambiente que a gente encontra aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu costumo dizer assim, a gente se inspira muito nos unicórnios, né? Mas a gente, e vai ser parte da minha apresentação aqui, falar, vamos dar mais um olhar para os cavalos crioulos e menos para os unicórnios, porque os unicórnios até não existem, os cavalos crioulos estão aí, e a gente precisa fazer esses cavalos crioulos voarem e gerar a inovação que a gente precisa.